Olá, amigos do canal Regui. O futebol comporta algumas histórias que se entrelaçam um dia e formam um momento irônico do futebol e que geram alguns memes. Essa é a história da eliminação do Atlético pelo Afogados da Engazeira na segunda fase da Copa do Brasil é uma típica história assim. Vamos voltar um pouquinho no tempo. 18 de dezembro de 2013. Fez 6 anos agora, em dezembro. 18 de dezembro de 2013, foi uma quarta-feira. Nesse mesmo dia, na cidade pernambucana de Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú, era fundado o Afogados da Engazeira Futebol Clube. Um clube que adotou como símbolo a coruja e que desde então veio, a partir do ano seguinte, disputando as séries inferiores do Campeonato Pernambucano, em 2014, 2015 e 2016. Em 2016 conseguiu o acesso à elite pernambucana. Disputou-a em 2017, 2018 e em 2019 terminou o campeonato em terceiro lugar, conquistando assim vaga na Copa do Brasil de 2020 e na Série D do Brasileiro. Isso com 6 anos de clube. No mesmo 18 de dezembro de 2013, o Atlético Mineiro, poderoso campeão da América, tinha ganhado a Copa Libertadores em 24 de julho do mesmo ano, estreava no Mundial de Clubes do Marrocos, estreava em Marrakech contra o Raja Casablanca. O Galo era franco favorito. Tinha o Ronaldinho Gaúcho, ainda que recuperado de contusão que o tirou de campo por 2 meses, mas era um dos maiores jogadores do planeta, símbolo maior desse time, do maior feito da história do Atlético. Tinha o Vitor no gol, o goleiro que no ano seguinte disputaria a Copa do Mundo, ou iria à Copa do Mundo, né, no Brasil, seria um dos 23 convocados. Tinha o Jô, centroavante, que também disputaria a Copa do ano seguinte. E tinha jogadores como Diego Tardelli, Marcos Rocha. Era um time muito bom, um dos melhores do país, né? Se já não era o melhor que jogava o melhor futebol, era o dono da América. Pois é, e nesse mesmo dia o Galo foi eliminado do Mundial de Clubes pelo Raja Casablanca, um time modesto, local, que até iria à final, faria final com o Bayern de Munique. E esse tropeço no Marrocos, que levou muitos milhares de atleticanos àquele país africano, era tido, pelo menos até a noite de ontem, quarta-feira, como um dos maiores vexames da história de quase 112 anos do Clube Atlético Mineiro. Chegamos agora à quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020. Não é que se encontram, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Afogados da Engazeira, fundado naquele 18 de dezembro, e o Atlético Mineiro, eliminado no Mundial naquele 18 de dezembro? Olha a história aprontando suas peças. Segunda fase, Copa do Brasil, um jogo único. Pela segunda fase, ainda é jogo único. Não há vantagem do empate, ao contrário da primeira, em que o Atlético empatou por 0-0 com o Campinense, jogando mal, e avançou. O Atlético era o favoritaço, né, no estadinho Vianão, mas não traduziu isso em campo. Em campo não provou isso. Continuou um time confuso de sempre, nesses 10 primeiros jogos sob a direção do venezuelano Rafael Dudamel, empatou por 2-2. O Afogados saiu na frente do Atlético com um gol do Candinho, isso já no segundo tempo. O Gabriel, zagueiro, empatou para o Atlético logo depois. O Felipe voltou a pôr o Afogados na frente. E o Ricardo Oliveira, que não fazia gol desde agosto, estava devendo, empatou de novo. O jogo foi para os pênaltis. O Atlético converteu suas 2 primeiras cobranças. E o Afogados perdeu, jogou para o alto essas 2. Está no Galo, está no papo. Essa classificação do Galo, ainda que nos pênaltis, que coisa incômoda, mas está no papo. E não é que o Alan, que já havia perdido pênalti na Sul-Americana lá com o Colônia, União de Santa Fé na derrota por 3-0 lá em Santa Fé, há algumas semanas,
desperdiçou a sua e depois o Natan também, enquanto o Afogados converteu a terceira e a quarta. Aí foi de empate em empate, sendo convertido, até chegar à nona cobrança de cada time. O Gabriel, zagueiro, jogou a sua para fora, para o Atlético Mineiro, e o Hernani, com H, converteu a sua para o Afogados em Gazeira, fazendo 7-6, dando a classificação ao time pernambucano. Uma festa fabulosa na cidade, o maior feito da história de um clube que tem 6 anos de idade, que está na terceira fase da Copa do Brasil, que lhe garante 2 jogos e vai lhe propiciar, dependendo do sorteio aí, uma graninha extra aí. Faz muita falta nessa altura do ano num time de pretensões mais modestas. Já o Galo, o tamanho de estrago ainda nem está a parte comercial da coisa, que já foi eliminado da Sul-Americana há uma semana. Está fazendo nessa quinta-feira uma semana que foi eliminado pela União de Santa Fé. Venceu por 2-0 no Mineirão, no Independência, e foi eliminado no saldo de gols. E em uma semana se vê eliminado também da Copa do Brasil. O que resta ao Atlético? Campeonato Mineiro. E ele é franco favorito porque o Cruzeiro está na segunda divisão, passando a maior vergonha de sua história. Era um ano que se esperava que o Atlético deitasse e rolasse em Minas. Sua torcida esfregava as mãos, fazia memes provocativos contra o Cruzeiro, tudo, ironizando e tal. E o time só tem dado vexame nesse início de ano. Resultado: enquanto havia festa lá em Engazeiras, Afogados em Engazeiras, em Belo Horizonte, a assessoria de imprensa do Atlético divulgava uma nota seca. Não trabalhavam mais no clube o Rui Costa, diretor de futebol, responsável pela contratação do Rafael Dudamel, o Marques, gerente de futebol, um dos maiores ídolos da história atleticana, ex-atacante, tudo, que jogou no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, no Vasco, mas no Atlético foi onde ele jogou mais, foi demitido também, assim como o técnico Rafael Dudamel, depois de apenas 10 jogos. 10 jogos. 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Mas pesaram bastante as más atuações de um time que não se encontrou em momento algum nesses 10 jogos. É o mínimo que se espera de um treinador para mostrar alguma coisa. E as eliminações. A primeira nem tão vexame, mas desagradável ali, né? Constrangedora na Sul-Americana por União de Santa Fé. A segunda, sim, um dos vexames, talvez o maior da história da atleticana. Juntamente com o Rafael, saem 4 compatriotas dele, 4 outros venezuelanos. Marcos Matias, assistente, Joseph Canhas, preparador físico, Rodrigo Pinhon, analista de desempenho, e Jeremias Álvares, coach motivacional. O Atlético investiu pesado para tirar um técnico da seleção venezuelana, que fazia lá um bom serviço, foi vice-campeão mundial sub-20. Fazia um razoável trabalho na seleção, que nunca foi uma Copa do Mundo, mas já deixou de ser a pior da América do Sul, pelo menos isso. Ele que só tinha tido essa experiência, ele foi goleiro da seleção venezuelana, do Dudamel, só tinha essa experiência de treinador e veio trabalhar no Brasil. Não teve tempo de aprender a língua direito, de aprender como se vive num país distante. Em Belo Horizonte, que é uma cidade distante, diferente da que vivia lá na Venezuela. E agora estão voltando com o rabo entre as pernas. Essa experiência não deu certo. E o Atlético confessa, explicita sua incompetência ao demitir os dirigentes responsáveis. O Sérgio Sete Câmara, presidente, vai ter que se justificar. Como se investe, traz de fora um técnico com aquela alegação de que quer mudar os ares, quer mudar o conceito. Não só mudou o conceito, como deu um vexame atrás do outro. Domingo, contra o Boa, em Varginha, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro, o time será dirigido pelos auxiliares James Freitas e Lucas Gonçalves. Está agora à procura de um treinador. Vai surgir o nome do Cuca, que é o preferido da torcida, o técnico campeão da Libertadores de 2013. Mas o Cuca, lembremos, depois de dar o título brasileiro ao Palmeiras de 2016, fracassou no mesmo Palmeiras, na sua volta no ano seguinte, e no São Paulo também. Não fez grande coisa, não. Que rumo tomará o Atlético Mineiro num ano em que ele prometia e parecia que iria reinar sozinho no futebol mineiro? E é bom não perder o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, não. A coisa vai ficar
muito mais feia do que já está. É isso aí, meus amigos. Inscrevam-se no canal RI.